Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz para você que está aí do outro lado. Amém. Uma noite abençoada, uma noite que Deus nos deu mais uma oportunidade de vida. Então, quando Ele nos dá uma oportunidade de vida, é noite abençoada. Às vezes, ser abençoado não é você estar com a conta cheia de dinheiro, não. Só de Deus te dar a oportunidade de você se levantar, já é um dia abençoado. Que alegria de conhecer o Senhor, né? Isso é um presente. Então, aqui é o pastor Márcio Cruz, aqui da Comunidade Evangélica Iavé, aqui numa Garça, zona oeste do Rio de Janeiro. Aqueles que estão de fora do país, estamos no Brasil. Deus possa abençoar nossos irmãos das diversas partes do mundo aí, né? Irmãos da África, nosso irmão Feliciano Gumê, nossa irmã Guida Frank, os irmãos também aqui do Brasil, o povo aqui da Comunidade Iavé, o povo do Magarça. Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Nesta noite estaremos aqui com o tema, nessa live da família, live do casal, vamos falar sobre a mentira, tá ok? Vamos falar sobre a mentira, e o tema é: a mentira pode acabar com o seu casamento. Tá? Então vamos estar falando sobre a mentira, e se você, nesse momento, sentir o seu coração aí pulsando, liga para alguém, manda um toquezinho no WhatsApp, aí, convida alguém para estar com você. Estamos reunidos aqui nessa live, nós estamos aqui somando. É um assunto que abençoa tanto a gente falando, como vocês ouvindo, e com quem nós iremos compartilhar. É uma oportunidade que Deus nos dá para nós tratarmos de assuntos que, além de expulsar o mal das nossas casas, porque a mentira traz Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então nós vamos também abençoar outras vidas que vão estar ouvindo, e que o assunto aqui tratado possa te alimentar o suficiente para você ter conteúdos para ajudar alguém, tá ok? Vamos começar. Enquanto você vai convidando alguém, eu vou estar lendo aqui o nosso livro base para estarmos falando sobre essa prática que é a mentira, que é um veneno dentro das famílias, principalmente nos casamentos. Aqui no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 1, aqui fala de Ananias e Safira. Você já vai falar de Ananias e Safira, não é? De mau exemplo que eles deram e pagaram com a própria vida. Diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu a sua propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendido, não estava em seu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Graça e paz, irmão Sidney, seja bem-vindo. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro disse: por que é que entre vós vos consentistes em tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e também levarão a ti. A sentença de morte aqui. Logo caiu aos seus pés e expirou. E entrou os moços e acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto ao seu marido. Amém? Vamos estar aqui orando. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, te damos graça nessa noite, que o Senhor nos permite mais uma vez. Estamos aqui reunidos com os irmãos, ó Pai, os ouvintes da palavra do Senhor, que estão aqui no Brasil, fora do Brasil, para nós estarmos aqui vivenciando, Pai, tratando de um assunto que
sabemos ser um veneno, Pai, dentro das famílias. E alguns casais tratam isso com simplicidade. Mas nessa noite, fala a cada coração. Toma um lugar de honra, Senhor, nessa noite. E que Teu Espírito tenha liberdade para falar nas nossas vidas e abençoar. E nos dar uma nova estratégia de viver, Pai, falando sempre a verdade. Nesta noite, entregamos as nossas vidas de cada um dos nossos irmãos em suas mãos e pedimos, Senhor, meu Deus, Senhor, tremendamente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, aqui nós vimos o exemplo de um casal que estava habituado a mentir. Tanto que eles tiveram, teve um espaço de 3 horas. Ele disse, eu vou na frente e vou falar que vendi por tanto. Eles combinaram, só que eles não imaginavam que isso ia custar a vida de ambos. Porque eles não estavam mentindo aos homens, estavam mentindo a Deus. Então vê bem como que o Satanás faz. O diabo vem, ele é o pai da mentira, leva uma pessoa a sentir o desejo de mentir, aí tem aquelas mentiras que são chamadas de mentiras santas. Então, o que acontece? A pessoa mente com maior naturalidade, porque a pessoa acha que é normal mentir. Então eles foram mentir, só que mentiram para homens que estavam debaixo de um querer de Deus, aí, fazendo a obra de Deus. Então vamos falar sobre os efeitos da mentira no casamento. Então, o tema é a mentira pode acabar com o seu casamento. E vamos começar falando aqui sobre a mentira no seio familiar, quer dizer, a mentira no casamento. Então, o texto inicial diz, a mentira no relacionamento, você já parou para pensar os malefícios que ela traz? Então, pensa bem, você como marido e você, amiga, como esposa, já pararam para pensar do veneno que é a mentira dentro de um casamento? Já pensou? Mentira é o efeito de mentir, de enganar, falsidade, fraude. Isso tudo é mentira, é o hábito de mentir. Então, isso aí corresponde à mentira. Que muitos pensam que é necessário mentir. A tal de mentiria santa, como nós falamos. Não existe mentira santa, é maléfica, diabólica. Então, seja aquela desculpa falando que vai sair mais tarde do trabalho, omitir aonde realmente está indo, ou quando a pessoa sai para comprar uma blusa, alguma coisa, um presente qualquer, sem combinar um com o outro, aí mente para fazer, inventa uma desculpa qualquer para comprar aquilo que quer comprar. Então são tudo coisas que alimentam o inferno. Isso estraga o relacionamento do casal. A mentira ela é utilizada como recursos comportamentais. Isso aí. Né? São recursos comportamentais que as pessoas... na realidade, ela se transforma numa doença, numa patologia. Com gesto, com expressão, ela se aloja, ela vai se alojando na mente da pessoa, domina o coração, e a pessoa, se não mentir, não tá legal. Tem que mentir, é normal. Às vezes, sem motivo. A pessoa mente, ou mente para estar bem, ou mente para aparecer, ou mente para esconder alguma coisa de alguém. Né? E no casamento, já falamos aqui, isso é um veneno. E um relacionamento saudável e harmonioso é um que é pautado por respeito, diálogo, união e amor. E a mentira não está entre eles. Então, o relacionamento do casal, ele é pautado onde há respeito, onde há sinceridade, onde há diálogo. Então é fundamental que haja diálogo no casamento. E um diálogo pautado pela mentira vai ser um lar onde a mentira é o tapete daquela casa. Então a mentira ela gera decepção, a mentira ela esfria, a mentira ela destrói. A mentira destrói qualquer relacionamento, seja ele entre casais, seja ele entre pais e mãe e filhos. Ela destrói. Então no casamento, no trabalho, mentir pro patrão, chega atrasado, ela destrói. Mente que furou o pneu do trem, do carro. A pessoa mente tanto que até entra no ridículo. Não, o trem furou o pneu, e não, o carro que furou o pneu. Então, é porque a pessoa está acostumada a mentir. Então a mentira cria essa situação. E tem um detalhe, a pessoa mente e depois sustentar a mentira é um caso sério. Porque se você falar uma verdade, você vai até o fim falando a mesma coisa.
Agora, sustentar uma mentira é muito difícil, porque você fala uma coisa agora e a pessoa mentirosa, ou que passa a usar a mentira como desculpa, ela troca a versão dos fatos diversas vezes. Por quê? Porque é mentira. E não tem como sustentar a mentira. E é uma coisa diabólica. Então, que você possa entender, a mentira pode acabar com o seu casamento. Porque, na realidade, as pessoas, elas mentem assim, é um sinal de proteção. Elas acham que estão se protegendo, né, mentindo. Se protegendo de quem? Não sei. Isso é mentira. Mas elas acham, não, vou falar, porque se eu vou mentir, porque se eu falar a verdade, vai. Então elas acham que estão se protegendo. É interessante que a Bíblia diz, no livro de João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Então, quando um casal resolve viver uma vida de mentira, primeiro que ele se coloca como filho do diabo. Os filhos dele são netos do diabo. Então pensa bem, quando você adota a mentira no seu lar, você está reconhecendo o diabo como pai. Então é importante você viver a verdade, mesmo que doa no momento, mas a verdade depois vai produzir um fruto de sinceridade. A pessoa vai ver, poxa, ele teve prejuízo, mas falou a verdade. Então, certa feita numa empresa, um senhor que estava desempregado há um bom tempo, começou a trabalhar naquela empresa, e aí ele, passando por necessidade, com muitas contas por pagar, aí foi dito para ele, foi indicado um serviço para ele. E aí, muita esperança de chegar lá e passar no teste, porque tinha um exame psicológico, e ali tinham muitos candidatos. E ali, entre aqueles candidatos, estava ali aquele senhor. E chegou de sair de casa, falou com a esposa, poxa, hoje, graças a Deus, vai acontecer um milagre, Deus vai abençoar e vou conseguir essa vaga. E realmente chegou na empresa, ele ficou o dia todo com aquele exame e passou vários candidatos. No finalzinho da tarde, ele foi chamado. E estava até com fome já, mas precisava da vaga, estava há muito tempo já, passou necessidade em casa com sua esposa e com seus filhos. Aí, em determinado momento, quando está ali um dos sócios daquela empresa conversando com ele, aí o que acontece? Um dos sócios entra na sala, o segundo sócio, e falou assim: admirei muito o senhor, dos candidatos que passou aqui, o senhor realmente corresponde com o perfil da empresa, que eu vi aqui os cursos que o senhor tem, sou uma pessoa pai de família e tal, então o senhor corresponde. Mas nós queríamos fazer com o senhor um trato, um acordo. Aí o senhor vai para casa pensar, amanhã o senhor volta e nos dá a resposta. Essa resposta que vai definir se vai trabalhar na empresa ou não. Aí ele ficou curioso, já que ele passou em todo o exemplo psicotécnico, ele agora recebeu uma proposta. Então ele estava louco para ouvir qual era a proposta. Aí o patrão, né, junto com o empresário, junto com o seu irmão, que também é outro dono da empresa, falou que era o seguinte: olha, vai ter uma fase aqui na empresa que vai entrar um recurso, e dos recursos que entrarão, tem uma parte que tem que ser omitida em nota fiscal. Aí o senhor vai e vai ter que fazer as notas fiscais isentando aquele valor que vamos dizer para o senhor, esse vai ser colocado na nota fiscal. E ali aquele moço lembrou da família, da necessidade do lar dele, os 2 filhinhos dele, e foi para casa ali preocupado com aquilo que deu no coração dele e falou: filha, eu passei no psicotécnico, mas foi feito um teste comigo. No final, a resposta que eu der vai ser a resposta que vai me abrir a porta do emprego. Aí, qual foi a proposta? Eu falei assim: olha, o patrão disse que entra muito recurso na empresa, vou trabalhar na área administrativa, no financeiro. Mas tem um detalhe, eu vou ter que omitir um valor que vai entrar, que esse não vai poder entrar na nota fiscal. Então, aí eu fiquei muito preocupado, filho, porque nós servimos ao Senhor. E eu não quero mentir. Eu falei assim: não, meu bem, Deus vai entender, porque a gente está precisando, se Deus abrir essa porta, Deus vai entender. Aí ele falou: não, filho, mas eu não queria mentir, não. Não, mas acho que dessa vez tem justificativa. Aí, não, filho, não dá. Aí ficou um clima tenso, porque ela até, diante da necessidade deles e dos filhos, ela até admitiu ter que ele falar aquela mentira que ela considerou uma pequena mentira.
Mas aí ele passou a noite ali, preocupado com aquilo que a esposa dele, agora já estava em desacordo os dois. Mas ele tinha que dar uma resposta. Ele foi dormir preocupado, orou ao Senhor, acordou com a cabeça. Aí ele falou o seguinte: se Deus abrir essa porta, Ele é fiel para me abrir outra porta. Eu não vou fazer isso. Vou chegar. Aí não saiu sem falar com a esposa, falou que ia fazer. Boa noite, graça e paz, irmão Marcelo, irmão Alexandre, seja bem-vindo. E ali, irmão Rodolfo também, que Deus te abençoe, meu irmão. Aí o que acontece? Ele chega na empresa e já estava sendo esperado pelos patrões. Os dois irmãos estavam aguardando ele. Quando ele entra, sentou, tomou café e tal. Falei: e agora, Sr. Antônio? Qual a resposta que o senhor nos dá? O senhor concorda com a gente aí? Eu sei que o senhor, como disse, está um tempo desempregado, passando necessidade. Então, o senhor vai nos dizer se a vaga é sua ou não. O senhor concorda com o que nós dissemos? O senhor vai omitir o valor da nota fiscal? Ele falou assim: olha, agradeço muito os senhores. Realmente a vaga, conversei com a minha esposa, o salário é muito bom, empresa grande, uma empresa de nome, mas eu prefiro ficar um pouco mais de tempo procurando outra vaga, porque eu me senti muito mal essa noite e com certeza eu vou desagradar a Deus com essa atitude. Então, eu me agradeço até a boa vontade do senhor em querer me receber como empregado, mas eu não vou mentir para agradar, para ter essa vaga não, porque se eu começar o serviço que é baseado na mentira, eu não vou me sentir bem, vou entristecer muito a Deus. Então, eu agradeço os senhores, pode chamar outra pessoa para a minha vaga e eu estou indo embora. Aí, quando ele já ia sair, o patrão falou assim: Antônio, aguarda, por favor. Eu vou dizer para o senhor o que aconteceu aqui. A nossa empresa, nós também temos um grande temor de Deus e queremos pessoas dignas de honra, honradas, com caráter aqui neste lugar, na nossa empresa. E nós fizemos um teste com todos os candidatos que aqui estavam, todos concordaram no dia seguinte em fazer isso. E como o senhor, no seu currículo, preenche todos os requisitos da empresa, nós tínhamos também que fazer essa prova com o senhor. Então a sua resposta, diante de todas que foram apresentadas aqui, é a resposta que se encaixa no perfil da empresa. Nós queremos uma pessoa de caráter realmente aqui, senhor Antônio. Então, pelo contrário, o senhor não vai ter que dispensar, não. O senhor passa nesse momento a ser empregado da nossa empresa, porque nós queremos uma pessoa que fale a verdade. Aqui passa uma grande soma de dinheiro e precisamos confiar na pessoa que vai estar no financeiro. Então, a vaga é sua, senhor Antônio. O seu caráter, a sua dignidade, a verdade que predomina no seu ser é que te abriu essas portas. A vaga é sua. E aí ele ficou muito contente, glorificou muito a Deus, agradeceu os dois patrões, agora os seus patrões, e foi para casa e ali contou para a esposa, ficaram felizes, a esposa ficou envergonhada do que ela viu, que no momento de aperto ela concordou até que ele mentisse. Mas ela agradeceu a Deus de ter um esposo que, mesmo diante da necessidade, mesmo diante daquele abalo que causaria na vida deles, ele não mentiu. A gente vê aí que tem assim, o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa pode escolher. Eu posso escolher mentir ou eu posso escolher ser verdadeiro. Aí a gente prefere mentir porque mentir a gente vai trazer as pessoas para gente. A gente pensa assim, né? Que eu mentindo eu vai ter pessoas ao meu lado, mas me favorecendo. Mas quando você é verdadeiro, quando você age com verdade, o próprio... Você pode não agradar, você pode não agradar a maioria, não agrada a Deus. Então, foi o caso de Ananias e Safira. Justamente. Ananias e Safira, pessoas que estavam ali próximo, que ouvia a verdade, que sabia da verdade, mas teve um momento, eles tiveram o livre-arbítrio. Deus deu a eles o livre-arbítrio. A propriedade era deles. A propriedade, eles faziam o que eles quisessem, mas só que eles omitiram, eles mentiram. Então a mentira, como o pastor falou, quem é o pai da mentira é Satanás. E muitas das vezes a gente, para favorecer o nosso lado, né, o nosso casamento, para favorecer, a gente acha que vai favorecer o nosso casamento, a gente mente. O pequenininho é mentira, não tem nada não vou mentir, não vou falar a verdade, simplesmente eu não vou falar a verdade. Mas aquilo ali vai se tornando, você mente a primeira vez, aí da segunda você também vai querer fazer a mesma coisa, e assim vai indo. Vai crescendo. Aí a pessoa acaba ficando escrava daquela mentira. Entendeu? Aí o que acontece? Aqui nós vemos que Ananias e Safira, eles entristeceram o Espírito Santo e desagradou o grupo, porque grande parte dos discípulos que estavam ali e levavam
e entregavam aos pés dos apóstolos. Mas o que acontece? Eles preferiram mentir. Eles combinaram. Eles imaginaram e aquilo entrou para o coração deles. Eles falaram com maior liberdade para os discípulos. Só que os discípulos estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Então eles disseram, você não mentiste a homem, só mentiu a Deus. Então um casal não pode basear sua vida em mentiras. Mesmo que ele passe por privações, mesmo que tenha uma perda momentânea, mas Deus vai honrar, porque a Bíblia diz, no livro de João 14:6, ou 6:14, eu sou o caminho, João 6:14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Já em João 8:44 diz, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então você vê, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o diabo é o pai da mentira. Então, a pessoa tem que entender que quando ele começa a mentir, ele atrai o quê? Ele primeiro agrada ao diabo, que é o pai da mentira. E segundo, que ele atrai aquelas situações para a sua vida, seu casamento, para a sua família. Então, são coisas espirituais que dão liberdade ao diabo para atacar a sua vida. Então, o diabo não negocia com ninguém, não. Ele é mau. A mentira é um tapa na cara da pessoa que confia nele. A pessoa fica decepcionada. Fica muito decepcionada. Imagine um pai que descobre que o filho está mentindo. Imagine uma esposa que descobre que o seu esposo mente. Ou vice-versa, um esposo que descobre que a sua esposa está mentindo. Então, mina todo o relacionamento da família. Então, de certo que independentemente do tempo de união, classe social ou gênero, os efeitos das mentiras no relacionamento podem acontecer com os mais diferentes casais. Certamente, mentir pode trazer diversos problemas para um relacionamento, além de demonstrar o quanto se é egoísta, por pensar apenas em si e não entender que isso pode trazer bastante sofrimento para o parceiro. Então, a pessoa quando mente, ela está pensando em si. Ela não está pensando no parceiro, não. Pensando que está protegendo ela. Estou me guardando, não. Porque aí mente para calçar um pensamento ou uma atitude. Mas aí a mentira é pelo contrário. A covardia que leva a pessoa a mentir. Não é corajoso que mente, não. Ele está debaixo do espírito de covardia. Então tem que entender isso. Temos que fugir da mentira. O casal jamais deve pensar. E se mentiu, não estamos isentos de mentir. Claro, não somos de carne e osso. Mas aí, ao mentir, o próprio Espírito Santo vai acender uma luz vermelha. Aí de mentir. Pede perdão, meu irmão. Conserta enquanto é tempo. Porque depois que mente uma, mente duas e mente três, a pessoa acaba acostumando-se a mentir. E com certeza estraga o ambiente familiar. E os filhos vão crescer vendo e ouvindo que debaixo de uma cobertura mentirosa. Porque os pais são os sacerdotes do lar. E os filhos estão debaixo da cobertura dos pais. Então, o manto que cobre os filhos é um manto de mentira. Porque pai naquele lar é mentira. Então, olha como fica o clima. Olha como é dado liberdade ao inimigo para atrapalhar o relacionamento da família. Amém? Então, que você possa entender que a mentira é um veneno para o relacionamento do casal. Fala uma coisa. A gente viu aqui, você falou sobre Ananias e Safira. Foi um casal, né, que mentiu para Deus, mentiu para os apóstolos, mentiram, né? E a gente viu que eles tiveram um livre arbítrio de decidir o que eles querem, de decidir o que eles iriam fazer depois que eles recebessem aquele valor. Mas a Bíblia fala que Satanás encheu o coração deles. Então Satanás, como ele é o pai da mentira, ele enche os corações de muitos casais que não se deixa o Espírito Santo
trabalhar na vida dele. Porque às vezes você pensa assim, às vezes eu minto pra minha esposa, mas é uma mentirinha que eu falo que eu vou ali, mas eu não vou, filho, em outro lugar. Não, mentira, irmão. Mentira não tem tamanho. Mentira não tem tamanho. Mentira é mentira. Veneno, um dedal de veneno, um balde de veneno é tudo veneno. Mentira é mentira. E aquele pai que fala com o filho assim, não, quando ligar, diga que eu não estou. Então alguém toca a campainha, diga que eu não estou. Aí você começa a imaginar como vai crescer esse filho. Se o pai dele, se a mãe tem o costume de falar a mentira com maior naturalidade, não, diga que eu não estou. Mentira é um ato, né, de enganar, uma falsidade. Isso é mentira. Então entenda bem como é importante você preservar o seu lar da mentira. Expulsar da sua vida. Quando você perceber que algo que você falou... É difícil às vezes a pessoa que está acostumada a mentir, é difícil ela falar a verdade. Mas a mentira ela destrói, querido. A mentira destrói qualquer relacionamento. Seja ele no seu trabalho, seja ele com seus colegas, a mentira destrói. Mesmo que você esteja vendo que, não, mas se eu falar a verdade, eu vou perder. Não, é melhor você perder, mas ser verdadeiro. É melhor você perder, mas você perder sendo verdadeiro. Porque a gente sabe que o significado da mentira é alguém que é falso. É alguém que engana. Então é muito melhor você perder sabendo que foi verdadeiro do que você perder sabendo que foi falso. Até porque a pessoa vai construir uma vida em cima de uma mentira. Aí lá na frente, quando as pessoas descobrem que aquilo que foi dito é mentira, desaba tudo. Então, não adianta tentar pular etapas, né? Pulando etapas à base de mentira. Então o casal tem que viver uma vida transparente. Porque senão Satanás arma uma cilada e lá na frente a tendência dele é deixar dando corda para a pessoa se aprofundar na mentira, para a vergonha ser maior. Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso lar, não ser um lar baseado em mentira. Toda a nossa vida, porque se dentro do nosso lar nós formos pessoas mentirosas, andando com engano, isso vai refletir em qualquer lugar que a gente for. Vai refletir no meu trabalho, vai refletir com os meus amigos, vai refletir na igreja, vai refletir em qualquer lugar. Então a gente tem que ser verdadeiro, porque a palavra de Deus ela fala que quando você conhece a verdade, você é liberto da mentira. Mas enquanto a gente não conhecer a verdade, a gente fica na mentira. Fica escravizado. O pai da mentira, ele te abraça. Então você acha que uma pequena mentira, eu estou falando uma pequenina coisa. Não vai. Não. Tem um significado muito grande no mundo espiritual. E o pior é que as pessoas se acostumam com a mentira e infelizmente até às vezes dentro da igreja. Nossa irmã Sarinha, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Sarinha. Então, o que acontece? Eu ouvi um testemunho que eu fiquei chocado. Mas é a realidade que até dentro da igreja pode acontecer de a pessoa mentir por não ouvir a voz do Espírito Santo. O pastor ficou horrorizado porque ele foi na igreja, chegou ao seu conhecimento, um irmão que comentou com ele, olha, eu queria contar a verdade para o senhor. E aquela pessoa que foi batizada em outro ministério, como uma mulher, agora mudou de ministério ali, ele foi descoberto que era um homem. Então, entenda bem, foi um choque muito grande aquilo. Mas a pessoa ouviu a palavra entrou no seu coração, ele se libertou daquela mentira, ele preferiu contar a verdade. E ali assumiu o seu papel, largou aquela vida de mentira, porque até então estava baseado em mentira, até tentando enganar Deus. Mas quando ouviu a verdade, ele confessou, não, eu realmente não sou, e explicou a verdade do que aconteceu com a vida dele, a escolha errada que ele fez no passado, e ali ele teve uma nova vida. Então a mentira, ela estraga muitos relacionamentos. A mentira, ela macula o caráter de alguém. Porque depois que a pessoa está falando a verdade, ninguém mais confia. A pessoa, ninguém confia mais. Quando ouvir, aquela pessoa pode falar uma verdade
100% verdadeira. Assim, se a gente falar, a gente fala, mas vocês nunca mentiram, não. Claro que é o que todos nós já mentimos. Mas quando a mentira vem, a gente fala assim, epa, peraí, não, eu tenho que falar a verdade. Tenho que ser verdadeiro. E detalhe, não é só no passador. Você pode estar conversando com alguém e falar alguma coisa que é mentira. Que mentira. Se você tiver temor de Deus, o Espírito Santo vai tocar na sua vida na hora. E a comunhão do seu Espírito com o Espírito Santo, fala, caramba, eu menti. E peça perdão. Mas tem pessoas que têm vergonha de pedir perdão. Porque ele, se pedir perdão, ele vai sentir que é fraco por pedir perdão. Não vou pedir perdão, não. Depois eu conserto isso. Meu irmão, sustentar uma mentira é difícil. A pessoa começa a conversar, a Bíblia diz que numa multidão de palavras há um mundo de transgressão. Então, quanto mais a pessoa tentar sustentar aquela mentira, mais ela vai dando corda e mentindo mais ainda. Porque ela sai do assunto inicial, do ponto inicial que ela começou a tratar aquilo. A gente viu que a mentira é um ato assim de comportamento também, né? Então a gente vê que a mentira ela é formada para deturpar a realidade e inventar histórias. A mentira. Então pessoas, elas fazem isso por diversos motivos, né? Na infância a criança faz isso para receber alguma coisa em troca. Alguém promete alguma coisa, ela mente para poder receber aquilo em troca. Então a gente vê que a mentira, a pessoa mente para ter uma facilidade em alguma coisa. Ter lucros. A verdade é para ganhar alguma coisa. É o esposo mentindo para a esposa para ter algum benefício, a esposa enganando o esposo para também ter os seus benefícios, o filho enganando os pais. Então lá onde predomina a mentira, há um campo fértil para o diabo criar diversos laços. A intenção aqui nossa é chamar a sua atenção para que nós sejamos verdadeiros uns com os outros. Por quê, irmão? Porque nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então, nós temos. Esse é o nosso objetivo, tanto para a nossa vida como para a sua vida. É que nós sejamos verdadeiros. Porque no momento em que nós mentimos, seja lá por qualquer motivo, nós estamos obedecendo a um pai. E o perigo é se moldar a mentira, né? O perigo diz que pescador, se não mentir, ele não é feliz, né? A face da mentira do pescador. Claro que a classe pescadora é mais um momento de descontração. Mas que você possa entender, não dê vazão, mentiu, peça perdão, volta lá e conserta, mas não dê continuidade. Eu queria falar agora sobre os efeitos causados pela mentira no relacionamento. Então tem os efeitos que podemos destacar aqui, que é o término do relacionamento. Então a mentira pode terminar com o relacionamento, porque a pessoa descobre que ele ou ela é mentiroso, ou que mentiu para obter uma vantagem, esconder alguma coisa. O que acontece? A pessoa não sente mais confiança de estar com aquela pessoa, a não ser que também seja mentiroso ou mentirosa. Mas se for a pessoa que viveu pautado na verdade, eu fui criado num lar onde a verdade é 100% habita naquele lar. Quando se unir alguém que mente, a pessoa não vai querer continuar, vai terminar o relacionamento. Inegavelmente, nenhum relacionamento resiste às mentiras. E por menor que seja, podem se tornar um grande problema para a confiança e a harmonia da relação. Por mais inofensiva que seja a mentira, o seu processo de criação exige um esforço. Exige um esforço enorme no nosso cérebro. Tem que maquinar. Tem que ter uma história. Vemos aqui que Ananias e Safira, eles em casa planejaram. Tem que ter uma história. Porque olha, eu vou na frente, quando eu chegar, eu vou falar isso, isso e isso. Aí então o cérebro tem aquele esforço. Maquinar para maquinar. Olha só, tem um trabalho danado para bolar uma mentira. Mas não é melhor ser simples de falar a verdade? Porque depois até esquece os detalhes da mentira, porque vai ter que sustentar. Tem que estar sempre fazendo uma história, criando uma história. E vai saindo, ela começa com um perfil e vai tendendo para sair daquele fato inicial. Então ele combinou com ela. 3 horas depois ela vem. É verdade que ele falou? Sim.
Aí falou assim, ó, tá, aí tá os pés daqueles que levaram sua esposa. E ela expirou e também caiu morta. E ele perguntou a Ananias, por que você deixou Satanás enganar o seu coração? Então, vê bem, quando a pessoa mente por prazer, é porque Satanás enganou o coração. Aí vemos o exemplo de Eva, né? Que ela foi seduzida, o diabo ele seduz a pessoa. Ele é campeão em seduzir. Então ele é sedutor. Ele conseguiu enganar Eva, entra numa serpente, enganou Eva, e Eva, por sua vez, enganou o esposo, que foi Adão. E os dois foram expulsos do jardim. Então entenda bem, não permita que a mentira faça morada na sua casa, na sua vida. Surpreendentemente, a construção que vocês fizeram até agora pode desmoronar. Seja ocultando uma opinião por medo, mentir para obter proveito ou simplesmente para enganar ao seu parceiro. Então pode ser uma mentira para a pessoa ter proveito. Como pagar vou mentir porque se eu mentir, ela vai ficar mais apaixonada. Eu vou mentir porque se eu mentir, eu vou conseguir isso. Eu vou mentir porque eu vou mentir porque se eu falar a verdade, ela vai me deixar. Eu vou mentir porque se eu falar a verdade, ela não vai gostar. Eu vou mentir porque se eu falar a verdade, ela vai brigar comigo. Então, é melhor brigando, ficando zangada com você, é melhor falar a verdade. Porque aí a pessoa que vai ficar zangada, ela não vai ter nem razão para ficar com raiva. Então, é melhor falar a verdade. Então, nós vemos que quantas pessoas começam um relacionamento ou uma amizade baseada em mentira. Uns vão namorar e falar que é rico. Outros falam que mora em tal lugar assim, porque tem vergonha. Tem vergonha do lugar onde mora, tem lugar dos pais, aí mente. Ou tem vergonha de falar quem é sua família, quem é seu pai, sua mãe. E quer construir um ambiente familiar baseado em mentira. Ou a menina que acha um rapaz lindo, um galã, aí desaba a mentir, que é para o rapaz se apaixonar por ela. Aí depois ela diz que é tudo mentira, nunca deixa levar em casa. E às vezes chegou, namorou, já ficou noivo e debaixo de mentira. Agora imagine depois de casar. Se no namoro, se no noivado, está sendo construído à base de mentira, imagine depois de casar. Agora você imagina uma menina que namora um rapaz, pretende casar com esse rapaz e mente com facilidade um para o outro. Imagine quando depois de casados, se foi construído aquele relacionamento, aquela aliança sobre mentira, lá na frente ele vai enganá-la, ou ela vai enganá-lo com a maior simplicidade, porque sempre mentiram. Na realidade, nunca irão confiar um no outro. Por quê? Porque a mentira destrói relacionamentos. Então é importante você entender isso. E que você possa entender que você quebra a confiança, porque a mentira ela transmite ou ela é motivada por uma falta de confiança em quem eu sou ou no meu caráter. Eu me escondo atrás de uma mentira. Então, sobretudo, não existe relacionamento que se sustente quando existe a falta de confiança entre uma das partes. Lembre-se, um relacionamento saudável é feito da confiança, respeito, diálogo, união e amor. Então, fica totalmente minado o terreno onde habita ali um casal baseado em mentira. Porque a pessoa nunca confia, pode trabalhar e ela não... Aí o que acontece? A pessoa chega em casa, a pessoa cheira a roupa e cheira cabelo. Porque não confia. Não confia. Aí as pessoas dizem que ciúme é a prova de amor. Não, ciúme é uma prova de desconfiança. Quantas pessoas vivem uma vida assim? Não, eu tenho ciúme porque eu amo. Não, mentira. Você tem ciúme porque você não confia. Tem ciúme porque desconfia. Você desconfia. Ah, não, eu cheguei do trabalho. Chegou mesmo? Ah, não, eu estava na casa de papai, mamãe. Estava mesmo? Então, o que acontece? A mentira gera
essa situação no relacionamento, no casamento. Mas por quê? Porque talvez lá no namoro já mentiam um pro outro. Ou então os dois mentiam para os pais. Os dois, como namorados, já mentiam para os pais para ir para o cinema, para ir para outros lugares aí, fazer coisas escusas. Aí o que acontece? Acostumaram a mentir, o diabo se apropria daquele relacionamento e começa a sugestionar situações em que eles vão ser levados sempre a mentir, e aí vem no namoro, o noivado, o casamento, e vai e cria os filhos, daqui a pouco os filhos entram naquele ritmo, e fica uma família em que ninguém confia. E a pessoa é interessante, a pessoa não entende quando ela está mentindo, ela não sente vontade ou força para olhar nos olhos da pessoa. Tem uns que mentem tão bem que conseguem olhar nos olhos. Isso aí eu também acho que é uma... Mas na realidade, em muitas pessoas eu tenho dificuldade de encarar você. O interessante é que quando a pessoa está mentindo, você conhece. Não tem como fingir, não tem como enganar, porque não tem a pessoa às vezes quer até confiar, mas ela fica com medo de confiar numa pessoa que percebe que está mentindo. Aí você fica com medo de honrar aquela pessoa, com medo de dar crédito, numa empresa, crédito àquela pessoa. Por quê? Porque isso existe no olhar da pessoa que está vendo uma mentira. Aí, infelizmente, a pessoa fica escrava de Satanás. Porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, mesmo que você tenha dano... a mentira vira uma compulsão, né? Vira compulsão. Aí o que acontece é que a pessoa depois não tem força para falar mais a verdade. Porque ela começou a mentir e não tem mais como voltar atrás. Imagina, que coisa horrível. Tem que estar sempre fazendo... que coisa horrível. Voltando a história, fazendo uma nova história, refazendo aquela história, porque a pessoa... E às vezes vai esquecendo o que falou lá naquele dia. Aí é assim que na área criminal, né? Se descobre que alguém cometeu um crime ou coisa assim, porque a pessoa não consegue sustentar a mentira. Cria-se nova versão a cada momento. E aí a pessoa começa a perguntar, fazer pergunta, depois inverte a pergunta, volta com a pergunta lá do início. A pessoa se perdeu, ela mentiu tanto que não sabe onde começou. Entendeu? Mete os pés pelas mãos. Então, casais, não deixe que a mentira estrague seus relacionamentos. Porque o nosso tema hoje é: a mentira pode acabar com o seu casamento. E também pode repassar para os filhos, que infelizmente, por tal informação de caráter, pode ter um caráter abalado. Assim como você compra uma maçã, e às vezes você corta a maçã para comer, aí dentro da maçã já tem uma lagarta. É incrível, né? Mas ela estava lá a semente. Aí quando você vai comer, ou ela fura a maçã, você vê que tem vários furinhos naquela maçã, ou uma fruta qualquer, porque a mentira vai na semente. Ananias não pensou que ao mentir sobre o preço cobrado pela propriedade, ele não ofendia diretamente a Pedro, mas sim ao Espírito Santo. Às vezes a pessoa pensa assim: quando eu estou mentindo, eu estou ofendendo, né? Então a pessoa passa a mentir com tanta propriedade que ela não tem assim, não tem como controlar. Não tem aquele termômetro, simancol, de falar: pois eu menti muito agora, eu vou... Não, vai mentindo. Vai trazer uma consequência, porque trouxe consequência para Ananias e Safira, né? Morte. Aí as pessoas perguntam assim: mas por que meu casamento acabou? Por que o meu relacionamento acabou? Porque ali tinha engano. E o diabo, ele quer isso mesmo. Ele aproveita o engano, ele só atua quando ele tem direito legal para atuar. Isso. Se ele não tiver uma legalidade, uma promissória assinada, ele não tem como destruir. Então, se você sabe de alguém que está tendo um relacionamento prejudicado por estar agindo com situações mentirosas, vai se falar a verdade. O comportamento... Começa a se comportar como alguém que aprendeu através de Cristo que a mentira é do diabo. O comportamento de Ananias
lembra a conduta de algumas pessoas que doam a importância até significativa para a divulgação do Evangelho, mas são incapazes de abandonar as suas mentiras. Então, existem pessoas, está dizendo para o lado... Dentro da igreja. Para o lado sentimental. Nosso, assim, de casamento, de família. Às vezes tem pessoas que elas não conseguem ser sinceras, elas não conseguem ser verdadeiras com o seu cônjuge, e agindo assim, vai ter morte, vai haver morte. E a pergunta agora, isso no seu familiar, no ambiente do casamento. E as finanças? Também. Quantos casais perdem a bênção porque habituam-se a mentir? Primeiro, aquela situação de dinheiro é meu, dinheiro é seu. Não entende que é do casal. E muitas das vezes, para justificar um gasto, a pessoa mente. Então, de fato, a mentira sobre as finanças do casal também está entre os malefícios para o relacionamento. Quem nunca disse, esta blusa é nova? Essa blusa foi um presente. E às vezes tirou do dinheiro da compra da família para ele comprar aquela camisa do time, ou para ela comprar uma blusa para ela. Ela mexeu nas finanças, ou um dinheiro que estava guardado para fazer alguma coisa, para comprar aquilo. Aí mente que ganhou de alguém e deixa de comprar ou pagar uma coisa que quer pagar, que era um benefício para a família. Aí compra e diz que ganhou de alguém. Por quê? Porque eu tenho que falar mentira, que eu gostei daquela blusa, aquela camisa do time eu tinha que comprar. É mais fácil falar bem assim, eu vou comprar, eu quero comprar. Quando há o diálogo, programa só nesse mês, vamos apertar que eu queria. Se houver acordo, se faz aquilo. Que também não pode falar, não, o dinheiro é meu, eu vou fazer. Não, o dinheiro é da família, o dinheiro é do casal. Não existe casamento onde o dinheiro é dele, onde o dinheiro é dela. O dinheiro é do casal. Se está o casamento vivendo assim, cuidado. É o que a Bíblia diz. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, começa a planejar a vida a dois. Que a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, se unirá a sua mulher, serão ambos uma só carne. Isso aí é unicidade. Então, as finanças é uma das ferramentas que atrapalham e separam casais, porque começam a mentir. E, não, mas eu trabalho, o dinheiro é meu, mas eu também trabalho, é meu. Não, é nosso. Então não minta para mexer nas finanças do casamento. Faça com acordos. Faça acordos. Crie diálogo. Isso acontece no lar onde o casal não tem costume de conversar sobre finanças, sobre várias coisas, sobre relacionamento, sobre várias situações. Aí passam a mentir. E a mentira, ela é um pecado diante de Deus. Ok? A mentira é um pecado. Continua. Nós vamos orar daqui a pouco. Se você conhece alguém, você depois passa leve para essa pessoa, passe, abençoe a vida dessa pessoa. Ou se você tem no seu relacionamento uma situação qualquer, da que está sendo tratada aqui, meu irmão, é tempo de consertar agora, né? É tempo de apresentar para Deus. E Deus terá prazer em te curar. Você já falou do efeito da mentira, né? Já, nas finanças já. Agora vamos falar sobre, mesmo que o casal tente ignorar o fato de imperar a mentira, como descobrir isso? Porque tem casal que fala, não. O casal às vezes mente, percebe que mente, mas não quer admitir. Consegue entender isso? Ali o casal já se habituou a mentir, vive uma vida de mentira, mas não é mentira não. É igual aquele programa que tinha, é verdade, é mentira até? Verdade, lembra? Quem lembra que é do passado, tem uns anos a mais aí, lembra bem disso, daquele personagem, né? Pantaleão, falava cada história do tempo da onça. Aí tinha só parceira de quê? Da mentira. É mentira terra. Verdade. Quantos casais vivem isso hoje? E não sabe, está dando oportunidade
ao diabo para acabar com a paz de uma casa. E às vezes não sabe porque tá dando tudo errado, às vezes não sabe porque eu vou me matar. Hoje é o que mais a gente escuta, é isso. É pessoas às vezes falando assim, eu estou tão desesperado que eu quero me matar. Por quê? Porque se envolveu tanto com a mentira. Que aí não tem mais força para falar a verdade. Boa noite, graça e paz, irmã Irani. Um abraço no senhor, seu esposo aí, o Pantojão, grande amigo do senhor. Com todo respeito eu digo isso. Tá? Que Deus abençoe tremendamente, senhora Irani. Mas dando continuidade aqui, já partindo para o final, eu queria dizer aqui que o casal não pode admitir, percebeu que houve um fato que gerou uma mentira, né? A tal da impropriedade, conserte, meu irmão, porque com certeza o diabo vai achar ali uma legalidade para atacar esse relacionamento. Porque quando você faz, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância? É você tratar uma coisa, falar alguma coisa que você às vezes, por não conhecer a verdade, aí você fala aquele fato que alguém falou, faz isso não, isso aí né? Não é assim não. Então, a partir do momento que você tomou conhecimento da verdade, aí passa a ser pecado. Então, se você está fazendo porque é ignorante com relação àquele assunto, Deus vai aproximar de você alguém para falar a verdade, para você descobrir. De alguma forma, a verdade vai se aproximar de você, porque Jesus é a verdade. Mas a pessoa, a partir do momento que ela descobre a verdade e mesmo assim insiste com a mentira, primeiro, ela vira um enjaulado ou uma enjaulada do diabo, que ele apoia a mentira. Se você duvida do que eu estou falando, você depois abre João 8,44, que diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Desde o início. E às vezes tem pessoas que elas têm casais que fazem campanha disso, campanha daquilo outro, e faz isso e faz aquilo outro, mas às vezes o diabo não sai porque a mentira está ali. Porque tem alguém dando legalidade para a mentira. Com a mentira. Quero também dar um bem-vindo a Sandra Gomes, lá de Caxias. Deus te abençoe, irmã Sandra. Então entenda bem, não deixa que a sua vida fique dominada pela mentira. Não é vergonhoso você chegar para alguém, eu já fiz isso, não fala para me engrandecer não, que dói, mas não deixa. Chega uma pessoa, amigo, eu queria falar com você que realmente aquilo que eu falei, me perdoe, é mentira. E me senti mal com isso, então eu queria consertar aquela situação. Me perdoe, mas fale a verdade. Não deixa que a mentira comece a tomar lugar na sua vida. Porque a Bíblia diz que uma boca fala do que está cheio no coração. Então, com certeza, o diabo ele lança dardos, que são pensamentos de mentira. Ele começa a influenciar a nossa mente. E o que ocorre? A Bíblia diz que são dardos inflamáveis do inferno, do diabo. Aí a pessoa percebeu que aquilo é mentira, mas aí para não se machucar que eu digo, para não abalar a amizade com alguém, o respeito com alguém que foi construído com certo tom de mentira, ele prefere esconder, ela prefere esconder. Com certeza o diabo começa a armar um laço para lá na frente, dar uma queda de maneira significativa. E de repente aquela queda, você não vai cair sozinho, você vai cair e vai arrastar alguém com você. Então, mesmo que tenha um certo aparente prejuízo, fala a verdade. Melhor você falar a verdade. Você vai se sentir em paz, você vai colocar a cabeça no travesseiro e você vai dormir. Verdade. Mas a mentira não. O diabo tira o sono. Tira, por quê? O diabo, o nome dele também significa o acusador. Então ele leva a pessoa a mentir e depois que a pessoa passa a mentir, ela começa a receber pensamentos acusatórios. Aí ela começa a se esconder porque está recebendo uma acusação, é uma situação espiritual. Ela começa a receber acusação e fica sem força para falar a verdade e começa a se esconder, igual a hiena, começa a enterrar um buraco num buraco. Começa a se esconder de pessoas. Desculpa, perdão. A hiena enterra a cabeça no buraco e deixa o corpo lá de fora. A pessoa que fica presa pela mentira, a mesma coisa. Ela sente vergonha. Se esconde. Se esconde. É o que fez Adão. Adão, quando ele
eles são enganados pela serpente. Porque a mentira, o significado dela é engano, é falsidade. Então Adão, ele fez isso. Ele agiu com falsidade, ele agiu com engano. E por isso ele se escondeu. Quando ele ouviu a voz de Deus, que habitualmente vinha à tarde conversar com ele naquele jardim, e ali ele prestava conta, contava como foi o dia, aí certa feita, quando ouve aquela voz, ele se esconde. Aí agora, tem como se esconder de Deus? Como o salmista diz, se for ao céu, ele está. Se for as profundezas da terra, lá também ele está. Não tem o esconder de Deus, porque Deus conhece o teu e o meu pensamento. E Ananias e Safira pensou que ele estava escondendo de Deus. Então, Deus, a gente tem que entender uma coisa, Deus nos deu o livre-arbítrio para ser verdadeiro ou ser mentiroso. Deus nos deu o livre-arbítrio para sermos sinceros ou não. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós é que escolhemos o que vamos fazer. Não tem essa de eu falar bem assim, eu menti, sabe por causa de quê? Por causa do irmão, ou por causa do fulano, porque ele também mentiu pra mim. Não. Eu menti pra ajudar o irmão. Não. Nós é que escolhemos, se queremos ser verdadeiros ou se queremos ser mentirosos. Nós é que escolhemos quem é o nosso pai. Quem é o nosso pai? Se obedecer a Jesus, é filho da verdade, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas se tiver uma vida baseada em mentira, é filho do diabo, que ele é pai da mentira. É duro dizer isso, mas é bíblico. Verdade, é melhor te falar a verdade. Você passar a noite magoado com o pastor Márcio e com o pastor Antônio, às vezes mas fugir de uma armadilha do diabo. Nós fomos acostumados, assim, ou ensinados a viver de ilusão. Então, se alguém fala uma mentira pra gente, a gente acredita, mas se fala uma verdade, a gente fica triste. Fica triste. A sociedade está doente nesse ponto, né? Você fala uma verdade, você magoa. Mas se fala uma mentira, eu fico alegre com a mentira. Eu tenho que ficar alegre com a verdade, porque a verdade vai me confrontar e vai me ensinar a mudar. A verdade vai fazer eu mudar a minha rota. Mas se a pessoa ficar falando a mentira pra mim, eu vou estar crente que estou abafando e estou caindo pro buraco. Aí existem muitas pessoas hoje que elas querem se matar, que elas querem se separar, que elas querem sair fora do relacionamento. Por quê? Porque às vezes o relacionamento foi pautado em pequenas mentiras. E são doses homeopáticas, né? Porque, vê bem, eu sempre digo o seguinte, falo aqui na igreja, a casa é construída por tijolos. Tijolos, eles, um após o outro, viram uma parede. Então, pequenas mentiras, além de alegrar Satanás, ela destrói o ambiente, destrói o relacionamento, porque vira uma parede. Tem morte. Você vê, Ananias e Safira mentiu, morreram. Ela poderia ter falado assim, olha aqui, Pedro, não foi isso não, a gente vendeu, eu menti, ela estaria livre, mas ela não, para encobertar ele, ela foi e mentiu também. E os dois morreram. Então, no relacionamento, quando há mentira, a morte é fatal. É fatal. E na realidade, um nunca confia no outro. Porque o relacionamento foi baseado em mentira. O que ocorre é que quando ele falar, ela não acredita. E aí fica igual doido um atrás do outro pelas ruas aí. Por quê? Porque ele mente muito. Ele mente com muita facilidade. Aí ela é mentirosa. É um perigo danado. Então começa a viver uma vida verdadeira. Boa noite, Sandra. Então que você possa entender isso. Irmã Paula Daniele, Deus te abençoe, irmã Paula. Então que você possa entender isso. Fale a verdade, mesmo que você tenha uma aparente perda, mas é melhor você falar a verdade e colocar a sua cabeça no travesseiro do que você passar uma vida de mentira e não ter paz, porque a mentira tira paz. O que te tira a paz não é a falta de dinheiro, não. O que tira a paz da pessoa é a mentira. Porque ela tem que estar sempre preparando uma nova história, sempre construindo uma nova história, para que aquela mentira seja fortalecida. Então o que tira a paz não é a falta de dinheiro, é a mentira. Tá, então que você possa entender isso. Finalizando aqui, não tem como evitar os danos entre um casal que fala mentira. O que fazer? Então, a maioria das pessoas que mentem se preocupa com os riscos de ser honesta. mas acaba não se preocupando com o que a desonestidade pode causar. Dá para entender isso?
Então a pessoa tem a preocupação, porque se eu falar sempre a verdade, eu não vou conseguir viver. Então de vez em quando tem que falar uma mentira. Vão me rejeitar. É. Se eu falar a verdade, É. a sociedade vai me rejeitar. Tem ambiente se eu falar, que eu vou ter que mentir. se eu falar... Então, olha só, o ponto que chega uma pessoa, não, eu tenho que mentir, tem coisa que eu tenho que mentir, que é pra mim, porque não tem como falar sempre a verdade. Meu irmão, mentira é mentira, a verdade é verdade. A Bíblia diz em Mateus que assim sim, não. Então, mentir, é melhor falar a verdade, entendeu? Então, que nós possamos entender assim, mano. É uma coisa que, humanamente falando, na sociedade que nós vivemos, parece que é utópico falar isso. Mas nós vemos que o mundo existem muitas narrativas que tentam levar a pessoa, que as pessoas tentam utilizar para obter lucros. E o mundo está repleto. Nós temos vivido isso no nosso Brasil, então, muito. Mas que você possa entender, a verdade sempre vai prevalecer. Tem uma hora que a mentira é descoberta. Tem uma hora que o gigante cai. Tem uma hora que o muro de Jericó, por mais espesso que ele seja, a Bíblia diz que ali tinham casas construídas sobre o muro. Mas a hora que o povo, que estava sendo guiado pela verdade, que é o Senhor, obedeceu ao Senhor, deu aquelas voltas no muro. Deu 7 voltas, 7 dias consecutivos. E no último dia deu mais 7. A Bíblia diz que quando eles gritaram, o muro rachou e caiu. Então a verdade prevaleceu. Nós vimos também anos atrás em Berlim, quando caiu aquele muro que dividia a Alemanha. Não adianta, tem uma hora que a mentira cai. E quando cai, quem usou a mentira é envergonhado. Quem usou a mentira é humilhado. Então fale a verdade, viva a verdade. Mesmo que você tenha momentâneas perdas ou aparente perda, fale a verdade. Tem um ditado que diz que a mentira tem perna curta, tem pernas curtas. Porque tem hora que a pessoa não consegue sustentá-la por muito tempo. Então é melhor falar a verdade. É melhor falar a verdade. Da vida de militar, que eu 30 anos da caserna, e quantos colegas eu vi ali se prejudicar porque mentia, não é que morreu minha mãe, que morreu. Pessoas que matavam a mãe mais de 30 vezes, não tinha mais mãe para matar. Aí acabava sendo punido. Eu mesmo, antes de me converter, mentia muito. Graças a Deus eu tenho me guardado. E quando eu te falo alguma coisa que sente que não tem verdade, que é mentira, o temor de Deus nos leva a me perdoar. E fala, você vai conquistar aquela pessoa quando você fala a verdade. Porque é tão fácil mentir, ou tão costumeiro, rotineiro as pessoas mentirem, que quando alguém se levanta para falar a verdade, tem um momento que a pessoa, quem vai ouvir, vai falar, pô, cara, teve cara de... Como você vai desprezar alguém que fala a verdade? Só se a pessoa que está ouvindo também é baseada em mentira. Mas se a pessoa vive a verdade, ela vai glorificar a Deus por alguém ter falado a verdade. Nossa irmã Nilza, também seja bem-vinda. Que Deus te abençoe, minha irmã. Então nós vamos terminar e vamos estar orando. Na próxima live, a gente vai estar falando sobre por que mentimos. Por que mentimos? Vamos continuar nesse tema. Aprofundando mais. Por que mentimos? Porque isso faz parte do ser humano. Então a gente tem que combater isso que tão de perto quer nos tragar. Isso. Então nós temos que combater isso. Tanto vocês aprendem como nós também. Porque com certeza Deus vai te abençoar muito quando você manter ali o seu posicionamento. Porque as coisas acontecem em que a pessoa fica no muro. Você fica numa situação entre a verdade e a mentira. É aquilo que Jesus falou, conhecereis a verdade. Então, quando você conhece a verdade, você é liberto. Então, essa palavra, esse tema, é como uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá, corta para cá. É para você e é para mim. É para a gente também. Nós também estamos aprendendo juntamente com vocês. Nós não somos... Aqui não tem ninguém super-homem, não tem não. Não tem não. Já foi tempo que pastores não, irmão. Já foi tempo. Já foi tempo. Nós estamos em tempo de sermos confrontados para que haja mudança. Para que haja mudança. Porque não pensa você que nós também não somos propensos, sujeitos a
sair da presença de Deus, vamos dizer assim, por causa da mentira. Ou deixar que a mentira faça parte do nosso convívio. Se nós não tivermos esse cuidado, uma vista ali minuciosa, criteriosa, você começa com mentirinhas. Por isso que Jesus ele fala assim, ó, vigiai, porque o vosso adversário, ele anda ao derredor, procurando uma brecha para você mentir, uma brecha para você enganar, uma brecha para você roubar, uma brecha para você ser falso, uma brecha. E a Bíblia diz que ele ruge como um leão, ele não é um leão. Olha só, ele ruge como um leão, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ok? Vamos orar agora. Se nesse nosso bate-papo você tem sido despertado por Deus em alguma situação que foi criada, talvez no seu ambiente familiar ou um parente seu, vamos orar agora. Deus tem poder para mudar a nossa história. Amém. Se você está sendo ali agredido por um fato de alguém que esteja mentindo, que você perdeu alguma coisa. Porque tem alguém, às vezes, que fala bem assim, ó, não, você tem que falar isso, você fala isso, porque senão vai acontecer. Não, você tem que decidir, escolher. Não, eu quero ser verdadeira. Eu quero ser verdadeira, eu não quero ser mentirosa, eu quero ser verdadeira. Porque às vezes tem situações que irão te levar a isso. Não, fala. Que você vai me ajudar, você vai me ajudar. Não, aí você fala você assim, quer mentir, você mente sozinho, mas não me coloca nesse rolo, não. Não me coloca nesse rolo, não. Coloca nesse rolo, não. Quando você entende quem. É uma coisa que eu sempre falo. Quando você entende quem você é e quem é o seu pai, você tem cuidado em tudo que você faz, para não entristecer o seu pai. E finalizando, quero dar um conselho para você, meu irmão, minha irmã em Cristo que está ouvindo aí. Não minta para agradar alguém, porque você vai mentir para essa pessoa e depois você não vai ter força para evangelizar essa pessoa. Tá ok? Seja verdadeiro. Porque essa pessoa que apoia outro ponto aí, muito coisa, porque às vezes a gente está convivendo com uma pessoa e a gente só vive mentindo, ou falando umas mentirinhas, aquela pessoa às vezes não é crente. Aquela pessoa às vezes não é crente, mas ela está te analisando, ela está te vendo, ela está te observando. Peraí, mas ele é crente, mas ele me mandou mentir, mas ele é crente, mas ele mandou enganar. A pessoa está te analisando, então a gente tem que ter cuidado com o pai da mentira. Na hora que for testemunhar para aquela pessoa, ela vai confiar em você? Cuidado com o pai da mentira. Seja verdadeiro, irmão, seja verdadeiro, custe o que custar, seja verdadeiro ou verdadeira. Amém. Vamos estar olhando agora e coloca a sua vida diante do Senhor. Amém. Peça para Deus visitar o seu coração. Amém. Ore por alguém que você sabe que está passando por isso. De repente alguém perdeu o emprego, porque alguém mentiu e tirou ele. Alguém estava num cargo, foi tirado por causa da mentira. Um casamento se desfez por causa da mentira. Vamos orar nesse momento. Amém. Oremos ao Senhor. Onde é que você esteja agora? Volte sua mente para o Senhor. Você vai dirigindo, continue dirigindo, mas só ligado no Senhor, de olho na estrada. Se estiver parado em casa, puder se ajoelhar, se ajoelhe. O importante é você orar ao Senhor, ok? Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça nessa noite. Por esse espaço de tempo que nos permitiu estar reunido com os irmãos, ó Pai. Nós estamos aqui conversando sobre um malefício, Pai, sobre um instrumento em que o diabo usa para atacar as nossas vidas. Então, Pai, nos ajuda nessa noite. Pai, que você venha visitar esse irmão, essa irmã que estão aí ao nosso alcance, Deus. Onde chegar essa live de manhã, de tarde, de noite, que essa pessoa seja abençoada. Que está preso por uma cadeia de mentira, Pai, fortalecendo o inferno. Senhor, que você venha libertar essa pessoa. Se é um casamento baseado na mentira, um relacionamento de noivado, que também começou com mentiras, Senhor, que eles possam ter a dignidade, Senhor, de falar a verdade, se perdoarem, abrir o coração, não permitir que o diabo venha já, desde o início, atuar nesse relacionamento. Porque lá na frente, Senhor, eles não vão ter força para viver uma vida verdadeira. E os filhos que vierem serão pautados com a mentira que verão seus pais falar. Então, nessa noite, Senhor, oramos por esse irmão, por essa irmã, por esse homem, por essa mulher. Oramos por esse casamento que foi desfeito por causa da mentira. A pessoa se decepcionou quando descobriu que ele ou que ela mentia há tantos anos a respeito de tantas coisas. Mas nesse momento, visita sim, que possa haver perdão, Senhor.
que possa haver um quebrantamento, que a tua palavra diz, esse povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Então nessa noite, sara a terra do meu irmão, sara a terra da minha irmã, sara também a nossa terra, meu Pai, nos ajuda a ser verdadeiros, ó Deus. Porque, Senhor, verdadeiramente nós cremos que a palavra convence com a persuasão, mas o que arrasta são os exemplos, ó Deus. Então toma nas suas mãos. Se alguém está nos ouvindo agora, Pai, e tem mentido ao longo da sua vida, ao longo da sua história, que nesse momento, Senhor, por estar ouvindo essa live, eu creio que a pessoa está permitindo ao Senhor fazer uma obra no seu coração, na sua mente. Então, nesse momento, derrama da tua graça sobre a vida dessa pessoa, sobre o lar, sobre a família. Faz uma obra, Senhor, de maneira que, a partir deste momento, a verdade possa prevalecer na vida dessa pessoa. Entregamos nas suas mãos, cada família representada por essa pessoa. Você vem visitar o que é que eles estejam agora. Pai, que nessa noite o Senhor venha derramar uma graça exponencial, Senhor, em cada uma das vidas e famílias que nos ouvem, Senhor. De maneira que o Senhor não seja glorificado. Nós declaramos que Satanás perdeu, Pai. Que essa vida nessa noite possa ser liberta pelo poder da tua palavra. Porque a tua palavra diz que as coisas impossíveis aos homens são possíveis ao Senhor. Para essa pessoa talvez era impossível parar de mentir, mas teve força para ouvir essa live, Senhor. E está sendo falada a tua palavra, não é palavra de homem, é palavra que cura, que salva e que liberta. Então nós cremos que por ter havido esse empenho, esse esforço de dar ouvido à sua palavra, está agora chegando libertação até essa pessoa. Toma nas suas mãos e marca nessa noite, segundo a sua misericórdia, Pai. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem dado para o irmão Sidney, para o irmão Alexandre, para o irmão Rodolfo, Jesus, para o Marcelo, para a Irani, para a Sandra, para a Paula, para a Nilza, para a Sara, uma oportunidade que o Senhor tem dado para nossas vidas, meu Pai, de estar ouvindo a Tua palavra. Muito obrigada, Deus, Pai, que amanhã, meu Pai, que vai ser outro dia, meu Pai, que o Senhor continue, meu Pai, nos dando oportunidade de crescer, oportunidade de estar aprendendo com o Senhor. Pai, nos ensina a nós queremos ser verdadeiros, então nos ensina, Pai. Eu entrego a vida de cada um em suas mãos e já te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Então nós louvamos a Deus por sua vida. Queria agradecer de coração a cada um dos irmãos que esteve conosco, né? Ladeando conosco nessa live, né? Nossa irmã Nilda que chegou aí no finalzinho, mas está aí, Deus te abençoe tremendamente. Queríamos dar um abraço forte na irmã Paula Daniel, que Deus te abençoe. Sandra Gomes, como a minha esposa falou, senhora Irene, um forte abraço eu mando para o senhor e sua esposa, ok? Marcelo do Magazzi, que Deus te abençoe, meu irmão. Continua essa obra que tem visto no Facebook, Deus te usando tremendamente para fazer vários serviços aí na nossa comunidade. Irmão Rodolfo, que Deus te abençoe, irmão Rodolfo. Irmão Alexandre Silva e Sidney Galdino. Deus possa te abençoar. É você que não falamos o nome aqui, mas que está também assistindo a live. Deus possa te abençoar tremendamente. Convidamos para que na próxima quinta-feira, assim permitido o Senhor, que esteja conosco aqui, onde daremos continuidade a esse assunto sobre a mentira, mas aprofundando um pouco mais. Está dizendo, como a minha esposa falou aqui, nós vamos tratar sobre por que mentimos. Por que mentimos? Tá? Mitomania. É chamado mitomania. Então que você vai, convidamos você para convidar outras pessoas. Então quinta-feira que vem, às 22 horas, assim permitindo o Senhor, estaremos aqui para compartilhar com você esse espaço do casal, da família. Deus te abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Beijinho no seu coração e até a próxima, se permitindo Deus. Shalom Adonai. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.